Eu só tenho um braço, mas pode deixar que vou lavar a roupa da senhora. O sol nascia devagar sobre Bom Jardim, interior da Bahia, pintando de laranja as casas simples de taipa que se espalhavam pelas ruas de terra batida. Era setembro, mês em que o vento seco carregava poeira e promessas de chuva que nunca chegavam cedo demais. As mulheres já estavam acordadas antes da claridade completa, acendendo fogões a lenha, preparando café ralo, arrumando crianças para a escola com uniformes remendados 3, 4 vezes. Mas no alto do morro, separada do resto da vila por uma subida íngreme e um portão de ferro com brasão colonial, erguia-se a mansão de Dona Eulália Damasceno. A casa grande era diferente de tudo ao redor. Azulejos portugueses nas paredes externas, varandas largas com colunas brancas, jardins que alguém regava todos os dias mesmo quando faltava água nas torneiras lá embaixo. Dentro, móveis de jacarandá escuro ocupavam salas amplas, e lustres de cristal pendiam do teto como lembrança permanente de que ali morava gente de outra categoria. Dona Eulália tinha 78 anos, viúva havia 15, e herdara tudo do marido fazendeiro: terras, gado, casas de aluguel, até ações de empresas que ela nem sabia direito o que faziam. Mas sabia contar dinheiro. E sabia, principalmente, fazer questão de que todo mundo soubesse quem mandava ali. Naquela manhã, ela estava sentada na varanda tomando chá em xícara de porcelana fina, observando o movimento no quintal. 3 empregadas lavavam roupas no tanque de pedra, esfregavam o chão da cozinha, estendiam lençóis no varal. Eulália não ajudava em nada, nunca ajudara. Dizia que nasceu para mandar, não para servir, e repetia isso com orgulho, como se fosse virtude. Entre as empregadas estava Jurema. 42 anos, corpo magro e resistente, cabelos pretos presos num coque apertado. Mas o que mais chamava atenção era o braço direito, ou melhor, a ausência dele. A manga do vestido simples estava amarrada na altura do ombro, e Jurema fazia tudo apenas com o braço esquerdo. Lavava a roupa, torcia os panos pesados, carregava bacias cheias d'água. 15 anos trabalhando naquela casa. 15 anos ouvindo a mesma coisa. Jurema, cuidado com esse lençol, que é importado, gritou Eulália da varanda, sem nem olhar direito. Aleijada já é ruim de serviço, se estragar minhas coisas fica pior ainda. Jurema não respondeu. Abaixou a cabeça, respirou fundo, e continuou esfregando. As outras empregadas trocaram olhares, aquele tipo de olhar cansado de quem já viu a cena 1000 vezes e não sabe mais o que sentir. Raiva, tristeza, medo de ser a próxima. A verdade é que Jurema perderá o braço aos 11 anos. Trabalhava numa fábrica de beneficiamento de algodão. Trabalho legal, perigoso, mas a família passava fome e criança que tem fome não escolhe. A manga da blusa prendeu na máquina, e em segundos o braço foi puxado, esmagado, arrancado. O grito dela ecoou pela fábrica inteira, mas ninguém parou as máquinas a tempo. Passaram-se 3 décadas desde aquele dia, mas a dor ainda morava nela, não só no corpo, mas na alma. Porque o mundo não perdoa quem nasce pobre, e perdoa ainda menos quem fica aleijado. Mas Jurema aprenderá a compensar. Desenvolveu uma técnica única de lavar roupa usando apenas a mão esquerda, apoiando as peças com o joelho, torcendo com movimentos precisos que ninguém mais conseguia imitar. Era boa no que fazia, não apesar da deficiência, mas porque nunca desistiu de provar que ainda era capaz. Eulália, porém, nunca reconheceu isso. Ao contrário, usava a deficiência como arma. Pagava menos que o mínimo, justificando: você devia agradecer que eu te dou trabalho, com esse seu problema. Exigia 15 horas de trabalho por dia, sem folga direito. E pior, humilhava. Em público. Na frente das outras empregadas, na frente de visitas, na frente até do padre quando ele vinha benzer a casa. Naquela manhã, Jurema estava concentrada lavando uma toalha de mesa bordada que Eulália estimava muito. Era peça antiga, herança de família, e Eulália fazia questão de dizer que valia mais que a vida de qualquer empregada. Jurema segurava a toalha com cuidado, esfregava devagar para não danificar os bordados delicados. Foi então que escorregou. A toalha caiu da mão, mergulhou na água com sabão, e quando Jurema puxou de volta, havia uma mancha leve, quase imperceptível, mas estava lá. O coração dela disparou. Olhou para cima e viu Eulália de pé na varanda, observando tudo. A patroa desceu as escadas devagar, pisando forte, cada passo ecoando como sentença. As outras empregadas pararam de trabalhar e recuaram, sabendo o que vinha. Sua aleijada inútil, berrou Eulália, com uma voz que parecia rasgar o ar.
Não basta ter um braço só, ainda é incompetente com o que sobrou. Jurema tentou falar, mas a voz saiu fraca. Me desculpe, patroa. Eu vou lavar de novo, com mais cuidado. Cuidado, Eulália deu uma risada amarga. Você não tem cuidado nenhum. Você não serve nem para lavar trapo de chão. Está despedida. Silêncio. Jurema sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Despedida. Sem aviso. Sem conversa. Mas, patroa, a senhora ainda me deve 3 meses. Eu não devo nada para você, cortou Eulália. Aleijada deve ser grata por qualquer migalha que ganha. Pega suas coisas e sai daqui. Agora. Jurema olhou ao redor, para as outras empregadas, que baixaram os olhos com vergonha, para a casa onde trabalhará 15 anos, para o tanque onde lavara tanta roupa que já perderá a conta. Depois olhou para Eulália, aquela mulher rica, poderosa, cruel, e saiu, sem os 3 meses de salário, sem explicação, sem dignidade. Mas o que viria depois mudaria tudo. Nos dias seguintes, a notícia da demissão de Jurema se espalhou pela vila como fogo em mato seco. Todo mundo sabia, mas ninguém falava alto. Porque falar contra Dona Eulália era o mesmo que assinar a própria sentença de miséria. Ela não era apenas uma patroa ruim. Era o centro de poder de Bom Jardim. Dona de metade das casas que o povo alugava. Financiadora informal que emprestava dinheiro a juros que dobravam, triplicavam em meses. Controlava os empregos, direta ou indiretamente. Se ela falasse mal de alguém, aquela pessoa não conseguia mais trabalho. Se ela decidisse expulsar uma família, a família ia embora. Simples assim. E Eulália sabia disso. Alimentava-se desse poder como planta que cresce sugando a vida do solo ao redor. 2 semanas depois de demitir Jurema, ela demitiu mais 3 empregadas. Uma delas, Dona Claudete, tinha 53 anos e trabalhava na casa havia 20. Eulália dispensou dizendo que estava velha demais, feia demais, lenta demais. Claudete saiu chorando, carregando uma sacola com as roupas de trabalho, sem receber um centavo dos direitos que a lei garantia. Tentou procurar um advogado na cidade vizinha, mas desistiu quando Eulália mandou avisar que usaria seus advogados caros para destruir a vida dela e da família inteira. Claudete nunca mais foi vista em Bom Jardim. Dizem que foi embora para São Paulo, tentar a vida como pode. Mas antes de ir, deixou um recado com a vizinha: Deus vê tudo. E uma hora essa mulher vai pagar. Eulália, porém, não tinha medo de Deus. Ou achava que não. Ia à missa todo domingo, sentava no banco da frente, usava véu de renda preta, fazia doações generosas para a reforma da igreja. O padre a tratava com reverência. Afinal, sem o dinheiro dela, como manter o teto, os bancos, as imagens? Eulália sabia disso e usava a religião como mais uma ferramenta de controle. Sou uma mulher de fé, dizia, com a mão no peito. Tudo que tenho foi Deus quem me deu. Mas nunca pensava em como conseguirá tudo aquilo. Nunca pensava nas costas curvadas que sustentavam sua fortuna. Enquanto isso, Jurema afundava. Sem trabalho e sem os 3 meses de salário que Eulália roubara, ela passou a depender da caridade dos vizinhos, gente tão pobre quanto ela, mas que dividia o pouco que tinha. Arroz com feijão. Às vezes um ovo. Às vezes só farinha com açúcar e água. A filha de Jurema, Clarice, tinha 16 anos e estudava à noite, sonhando em ser enfermeira. Mas quando a mãe ficou sem trabalho, Clarice teve que largar a escola. Foi trabalhar como empregada em Feira de Santana, cidade a 2 horas de ônibus, ganhando menos ainda que a mãe ganhava antes. Dormia no emprego, vinha para casa só no domingo. E quando chegava, via a mãe mais magra, mais calada, mais apagada. Jurema tentou vender artesanato na feira. Fazia tapetes de retalho, panos de prato bordados, tudo com uma mão só, cada ponto uma luta contra a limitação física e o cansaço emocional. Mas Eulália descobriu. E fez questão de sabotar. Foi de comerciante em comerciante na feira, dizendo que Jurema era problemática, desonesta, aleijada que não entrega o que promete. Mentiras. Mas mentiras ditas por Dona Eulália viravam verdade na boca do povo. Em uma semana, ninguém mais comprava nada de Jurema. Foi então que Jurema entendeu. Eulália não queria apenas se livrar dela. Queria destruí-la. Queria vê-la desaparecer, sumir, morrer de fome ou de vergonha. Tanto fazia. Numa tarde de outubro, Jurema estava sentada na soleira da porta de casa,
olhando para o céu que escurecia. Não tinha mais forças para chorar. Não tinha mais raiva para gritar. Só restava um vazio enorme, aquele tipo de vazio que dói mais que fome. A vizinha, Dona Irene, sentou-se ao lado dela e ficou em silêncio por um tempo. Depois perguntou, baixinho, você ainda reza, Jurema? Jurema demorou para responder. Quando falou, a voz saiu cansada. Rezo. Mas parece que Deus não me ouve mais. Dona Irene pegou na mão dela, na única mão, e apertou com carinho. Deus sempre ouve. O problema é que a gente quer resposta rápida, e Ele trabalha no tempo dele. Fez uma pausa. Você já tentou pedir para Nossa Senhora? Jurema olhou para a vizinha. Pedir o quê? Que Eulália morra. Que eu fique rica. Que minha filha volte para a escola. Dona Irene, eu já pedi tudo. E nada mudou. Então pede diferente, disse a vizinha, levantando-se devagar. Pede que o coração daquela mulher mude. Porque enquanto ela for assim, vai destruir mais gente. Você não vai ser a última, Jurema. Vai ser só mais uma. E foi embora, deixando Jurema sozinha com aquele pensamento. Pedir que Eulália mudasse parecia impossível. Aquela mulher tinha coração de pedra. Mas Jurema lembrou de algo que a avó dizia quando ela era criança. Pedra dura também racha quando a água insiste. Naquela noite, Jurema decidiu que ia rezar. Não por vingança. Não por dinheiro. Mas por algo maior, pela conversão daquela mulher. Porque se Eulália mudasse, talvez outras pessoas não precisassem passar pelo que ela passou. E lá no alto do morro, na mansão iluminada por lustres de cristal, Dona Eulália jantava sozinha, servida por empregadas silenciosas que tinham medo até de respirar alto. Ela comia devagar, saboreando cada garfada, sem imaginar que uma oração estava subindo aos céus naquele exato momento. Uma oração que o céu ia ouvir. Passaram-se 3 semanas desde a demissão de Jurema, e a situação na vila piorava como ferida que infecciona quando não é tratada. Dona Eulália, longe de se satisfazer com a destruição de uma vida, intensificou sua crueldade como se testasse até onde podia ir sem que ninguém a parasse. Ela inventou o que chamava de seleções para novas empregadas. Convocava mulheres necessitadas, viúvas, mães solteiras, jovens sem estudo, e as fazia competir por uma vaga como se fossem animais em leilão. Mandava limpar o mesmo banheiro 3 vezes seguidas, cronometrava o tempo, criticava cada gesto. Muito lenta. Você acha que vou pagar para ver você enrolar? Obrigava as candidatas a provarem que sabiam cozinhar, lavar, passar, costurar, tudo na frente das outras, sob olhar julgador que procurava defeito até onde não existia. Uma moça de 22 anos, chamada Edilene, foi convocada para uma dessas seleções. Ela tinha um filho pequeno e o pai da criança havia sumido antes do nascimento. Precisava desesperadamente de trabalho. Eulália fez lavar o piso da cozinha de joelhos, sem pano, só com as mãos e água fria. Depois examinou cada canto, passou o dedo nas frestas entre as pedras, e disse, não serve. Moça suja não trabalha na minha casa. Edilene saiu dali com as mãos em carne viva e os olhos vermelhos, mas sem derramar uma lágrima na frente daquela mulher. Chorou no caminho de volta para casa, escondida atrás da igreja, onde ninguém visse. A notícia dessas humilhações corria pela vila, mas ninguém tinha coragem de enfrentar Eulália. O prefeito devia favores políticos a ela. O delegado era primo distante e recebia presentes generosos no Natal. O padre dependia das doações. Até o médico do posto de saúde evitava contrariá-la, porque ela ameaçava cortar o financiamento de remédios que comprava para ajudar os pobrezinhos. Ajudar. Essa palavra na boca dela soava como veneno disfarçado de mel. Enquanto isso, Jurema afundava cada vez mais. A fome começou a apertar de verdade. Alguns dias ela comia apenas uma vez, deixava o prato para quando Clarice voltasse no domingo, para a filha não perceber o quanto a mãe estava passando necessidade. Jurema emagreceu tanto que as roupas ficaram largas, os ossos do rosto apareceram, os olhos fundos ganharam sombras escuras. Mas o pior não era a fome física. Era a fome de dignidade. Certa tarde, Jurema precisou ir ao mercadinho do seu Joaquim comprar um pacote de macarrão fiado. Fiado porque não tinha dinheiro, e seu Joaquim anotava numa caderneta velha as dívidas dos clientes. Quando ela entrou, 3 mulheres estavam conversando perto do balcão. Uma delas era a sobrinha de Eulália. Ao ver Jurema, a sobrinha fez questão de falar alto. Olha ali a aleijada que roubou da minha tia. Coitada da dona Eulália.
que deu emprego para essa ingrata durante anos e ainda foi roubada. Jurema parou no meio do corredor. Sentiu o sangue subir para o rosto. Quis gritar que era mentira, que ela nunca roubara nada, que era Eulália quem devia 3 meses de salário. Mas as palavras não saíram, porque ela sabia que não adiantava. Ninguém acreditaria nela. A palavra de Dona Eulália valia mais que a verdade. Pegou o macarrão, pediu para seu Joaquim anotar na caderneta, e saiu sem olhar para trás. Mas no caminho de volta para casa, as pernas fraquejaram. Sentou-se na beira da estrada, debaixo de uma árvore seca, e ficou ali parada, olhando para o pó que o vento levantava. Meu Deus, sussurrou. Até quando? Não era revolta. Era cansaço. Aquele tipo de cansaço que vai além do corpo e atinge a alma, quando a pessoa não aguenta mais carregar o peso de existir no mundo que a rejeita. Lá no alto do morro, Eulália estava recebendo visitas. Amigas ricas de cidades vizinhas, vestidas com roupas caras, cabelos arrumados em salões, unhas pintadas, joias no pescoço. Tomavam chá importado e comiam bolinhos feitos pelas empregadas que serviam em silêncio, invisíveis como móveis. Você precisa me ensinar a lidar com empregadas, Eulália, dizia uma das amigas, rindo. As minhas estão ficando atrevidas, querem folga, querem aumento. Eulália sorriu, daquele jeito que parecia elegante mas carregava crueldade. É simples, minha querida. Você não pode dar moleza. No momento que você dá moleza, elas montam em cima. Eu sempre deixo claro, aqui quem manda sou eu. E se não gostarem, a rua está logo ali. As amigas riram, aprovando. Brindaram com as xícaras de porcelana, enquanto lá embaixo, na vila, mulheres passavam fome, vergonha e desespero. Naquela noite, Jurema não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama estreita, olhando para o teto de telhas que tinha goteiras quando chovia. Pensou na filha trabalhando longe, no braço que perderá, nos 15 anos de trabalho não reconhecido, nas mentiras que espalhavam sobre ela. Pensou em como seria fácil desistir. Apenas desistir. Mas então lembrou da vizinha. Pede que o coração daquela mulher mude. Jurema levantou-se devagar, acendeu uma vela, e ajoelhou-se na frente de uma imagem pequena de Nossa Senhora que ficava num cantinho da parede. A imagem era simples, de gesso pintado, com rachaduras e a tinta descascando. Mas para Jurema, aquela era a mãe. A única que ainda olhava para ela com compaixão. Minha mãe, começou, com a voz embargada, eu não aguento mais. Mas não vim pedir que a senhora acabe com meu sofrimento. Vim pedir que a senhora use ele. Usa minha dor, usa minha humilhação, usa tudo que eu passei, e muda o coração daquela mulher. Porque se ela continuar assim, vai destruir mais gente. E eu não quero que ninguém mais sinta o que eu sinto. A chama da vela tremeu, mas não apagou. Jurema continuou, oferece meu sofrimento, mãe. Se precisa de preço para a conversão dela, que seja eu quem paga. Mas não deixa que mais filhas percam o futuro. Não deixa que mais mães percam a esperança. E ali, naquela casa pobre, numa vila esquecida do interior da Bahia, uma oração subiu aos céus com força de furacão silencioso. O céu ouviu, e estava prestes a responder. Nos 3 dias seguintes, algo mudou no ar de Bom Jardim. Ninguém sabia explicar direito, mas havia uma sensação diferente, como se o mundo estivesse esperando alguma coisa. O vento soprava mais suave. O silêncio da noite parecia mais profundo. Até os cachorros pararam de latir sem motivo. Jurema acordava de madrugada, antes do sol nascer, e rezava. Não era mais aquela reza desesperada, cheia de angústia e pressa. Era uma reza calma, lenta, como quem sabe que está sendo ouvida. Ela pegava o terço que a avó lhe dera quando era menina, um terço simples, de contas de madeira gastas pelo tempo e pela repetição, e passava cada conta entre os dedos com devoção que vinha de lugar fundo da alma. Ave Maria, cheia de graça. Cada Ave Maria era uma gota d'água que insistia na pedra. O Senhor é convosco. Cada mistério doloroso que meditava conectava com o sofrimento de Cristo e de Maria. Bendita sois vós entre as mulheres. E a cada repetição, Jurema sentia algo crescer dentro dela. Não era esperança no sentido comum, não era certeza de que tudo ia melhorar de repente. Era algo maior. Era paz. Uma paz estranha, inexplicável, que não fazia sentido diante de tanta dor. Mas estava ali, firme, como âncora invisível que a segurava quando tudo ao redor tentava arrastá-la para o fundo. Na terceira noite,
Jurema foi até a capela de Nossa Senhora da Conceição, que ficava na saída da vila. Era construção pequena, de tijolos pintados de branco que já amarelavam com o tempo. Os bancos de madeira eram toscos, o altar singelo, as imagens simples. Mas aquele lugar guardava décadas de orações dos pobres, súplicas de mães, lamentos de viúvas, clamores de trabalhadores. As paredes, se pudessem falar, contariam histórias de fé que nascia não da abundância, mas da necessidade. Jurema entrou devagar. A capela estava vazia, iluminada apenas por 3 velas que alguém deixará acesas no altar. Ela caminhou até a frente e ajoelhou-se diante da imagem de Nossa Senhora, aquela figura de manto azul, mãos postas, olhar sereno que parecia atravessar o tempo e pousar diretamente no coração de quem a olhava. Minha mãe querida, começou Jurema, e a voz ecoou suave nas paredes silenciosas. A senhora também conheceu humilhação. Também foi pobre. Também foi desprezada por gente que achava que valia mais. Então a senhora entende o que eu estou sentindo. Uma lágrima desceu pelo rosto, mas Jurema não limpou. Deixou cair. Eu perdi um braço quando tinha 11 anos. Perdi por causa da pobreza, porque criança pobre não tem direito de ser criança. E desde então, o mundo me trata como se eu valesse menos. Como se ser aleijada fosse ser menos humana. A voz quebrou, mas ela continuou. Dona Eulália me chamou de inútil. Disse que eu devia agradecer por qualquer migalha. E sabe o que dói mais, mãe? É que tem gente que acredita nisso. Tem gente que olha para mim e pensa, coitada, aleijada, não serve para muita coisa. Jurema segurou o terço com força, apertando as contas gastas entre os dedos. Mas eu não vim pedir vingança. Não vim pedir que a senhora castigue ela. Vim pedir que a senhora salve ela. Fez uma pausa, respirou fundo. Porque eu sei que um coração daquele jeito não é feliz. Ninguém que machuca tantos outros pode ser feliz por dentro. Então eu ofereço meu sofrimento, mãe. Oferece como preço pela conversão dela. Se precisa de alguém pagar, que seja eu. Mas não deixa que aquele coração de pedra continue assim. Amolece ele. Mostra para ela o que ela está fazendo. E se for possível, salva outras mulheres que ela ainda vai destruir se nada mudar. O silêncio que se seguiu foi profundo. Não era ausência de som, mas presença de algo maior. Jurema sentiu, e não sabia explicar como, que não estava mais sozinha naquela capela. Ela rezou o rosário inteiro. 50 ave-marias, mistérios dolorosos, cada dor de Cristo e de Maria entrelaçada com a sua própria dor. E quando chegou à última conta, ao último amém, sentiu algo que a fez abrir os olhos de repente. Um perfume. Perfume de rosas frescas, intenso, impossível. Não havia rosas naquela capela. Não havia flores de espécie nenhuma. Mas o cheiro estava ali, preenchendo cada canto, envolvendo Jurema como abraço suave. Ela olhou para a imagem de Nossa Senhora e teve a impressão, só por um segundo, mas foi real, de que a Virgem sorriu. Um sorriso discreto, maternal, cheio de ternura que dizia sem palavras, eu ouvi. E vou responder. Jurema levantou-se, enxugou as lágrimas, e saiu da capela com um coração diferente. Ainda carregava a dor, ainda enfrentava a fome, ainda via o futuro incerto. Mas agora sabia, com certeza inexplicável, que sua oração não ficará presa naquelas paredes. Alcançara ouvidos eternos. E o céu já estava se movendo. Lá no alto do morro, naquela mesma noite, Dona Eulália dormia em sua cama de dossel, entre lençóis de linho egípcio, sob cobertores de lã fina. Mas teve um sonho estranho. Sonhou com uma mulher de um braço só, que a olhava em silêncio, sem raiva, sem ódio, apenas com uma tristeza tão profunda que doía só de olhar. Eulália acordou suando, com o coração acelerado. Levantou-se, tomou um copo d'água, e voltou para a cama tentando esquecer. Besteira! Murmurou. Foi só pesadelo. Mas não era. Era prenúncio. A manhã seguinte amanheceu diferente. O sol nasceu mais devagar, como se tivesse medo de acordar o mundo. O céu estava limpo, mas havia uma luz estranha. Não era dourada como sempre, era prateada, quase translúcida. Os pássaros cantavam, mas pareciam cantar em tom mais baixo, como se respeitassem um silêncio maior. Dona Eulália acordou cansada, apesar de ter dormido às 8 horas de sempre. O sonho da mulher de um braço só ainda rondava sua mente como mosca insistente. Ela tentou espantar a lembrança tomando banho demorado, vestindo um dos vestidos caros que guardava no armário imenso, passando perfume francês no pescoço e nos pulsos.
Mas a sensação estranha não ia embora. Desceu para a varanda, onde a empregada já havia preparado a mesa do café, pães frescos, geleia de frutas importada, queijos, presunto, suco de laranja espremido na hora. Eulália sentou-se na cadeira de sempre, pegou a xícara de café, mas não conseguiu tomar o primeiro gole. Algo a incomodava. Algo que não conseguia nomear. Olhou para o quintal. As empregadas estavam no tanque, lavando roupas como sempre. Mas Eulália reparou, pela primeira vez em muito tempo, no rosto delas. Rostos cansados. Mãos rachadas. Costas curvadas. Elas trabalhavam em silêncio, sem conversar, sem rir, como se tivessem desistido de ser humanas e se tornado apenas máquinas de servir. Por que eu estou reparando nisso? Pensou Eulália, irritada consigo mesma. Sempre foi assim. Sempre funcionou assim. Mas algo tinha mudado. Não no mundo. Nela. A manhã arrastou-se devagar. Eulália tentou ler o jornal da capital que chegava de carona com o ônibus da manhã, mas as palavras dançavam na página sem fazer sentido. Tentou costurar. Tinha um bordado inacabado que começara meses atrás, mas as mãos tremiam sem razão. Tentou tomar chá, mas o chá esfriou sem que ela percebesse. E então, por volta das 10 horas, viu uma mulher subindo a trilha em direção à mansão. Eulália estava na varanda e teve visão completa. A figura vinha devagar, subindo o morro íngreme com dificuldade, mas sem parar. Usava roupa extremamente simples, vestido de algodão desbotado, sem enfeites, sem cor definida, como se tivesse sido lavado tantas vezes que a tinta original desaparecera. Os pés estavam calçados em sandálias velhas, daquelas que os pobres remendavam com arame quando a tira arrebentava. E o braço direito não estava lá. A manga vazia do vestido estava amarrada na altura do ombro. O coração de Eulália deu um pulo. Era como se o sonho tivesse saído da mente e entrado na realidade. A mulher continuou subindo, sem pressa, mas com determinação firme. Carregava na mão esquerda um cesto de vime com algumas roupas dentro. Aproximou-se do portão de ferro e parou ali, esperando. Eulália desceu da varanda, irritada, mas também perturbada de um jeito que não conseguia explicar. Caminhou até o portão e olhou para a mulher de cima a baixo, com aquele olhar que sempre usava, o olhar que avaliava, julgava e condenava em segundos. "O que você quer?" perguntou com rispidez. "Não dou esmolas. Vá embora." A mulher não se abalou. Olhou diretamente nos olhos de Eulália, e aquele olhar tinha algo. Não era desafio. Não era medo. Era uma serenidade que desarmava. "Vim oferecer meus serviços de lavadeira, senhora", disse a mulher, com voz calma, quase musical. "Ouvi dizer que a senhora precisa de alguém para lavar suas roupas." Eulália deu uma risada seca, cheia de desdém. "Você? Com um braço só? Eu já tenho aleijados demais nesta vila. Não preciso de mais inúteis." As empregadas no quintal pararam de trabalhar, olhando de longe. Sabiam que vinha humilhação. Sempre vinha quando Eulália abria a boca. Mas a mulher não baixou a cabeça. Continuou olhando para Eulália com aquela serenidade impossível. "Não tenho um braço, mas lavarei suas roupas melhor do que qualquer pessoa com 2 braços já fez. Dê-me uma chance." Algo naquela frase incomodou Eulália profundamente. Não era arrogância, era certeza. Uma certeza que não fazia sentido, mas estava ali, firme como pedra. Eulália sentiu uma onda estranha passar por ela. Era como se o ar tivesse ficado mais pesado, mais denso. O perfume da mulher. Espera, ela estava usando perfume? Cheiro de rosas. De onde vinha? "Está bem", disse Eulália, decidindo transformar aquilo em entretenimento. Chamou as empregadas com um gesto. "Venham aqui. Venham ver." Virou-se para a mulher com um sorriso cruel. "Se você conseguir lavar este lençol", pegou uma peça de linho delicado que estava no varal, "melhor do que minhas empregadas conseguem, eu te dou trabalho. Mas quando falhar, você vai embora e nunca mais volta. Entendeu?" A mulher pegou o lençol com a mão esquerda, segurou-o com cuidado, e assentiu. "Entendi." Eulália levou a mulher até o tanque, as empregadas seguindo atrás em silêncio. Todas sabiam que aquilo ia terminar em humilhação, sempre terminava. Mas o que aconteceu a seguir desafiou toda a lógica. A mulher colocou o lençol na água, pegou o sabão e começou a lavar. E os movimentos não eram movimentos comuns. Eram fluidos, graciosos, impossíveis para alguém com apenas uma mão. Ela torcia o tecido, esfregava, enxaguava,
tudo com precisão de quem fizera aquilo 1000 vezes, mas havia algo mais. Algo sobrenatural. A água do tanque começou a brilhar. No começo era quase imperceptível, apenas um reflexo diferente da luz do sol. Mas foi ficando mais forte. A água brilhava com luz própria, suave, prateada, como se estrelas tivessem caído ali dentro. E o perfume? Aquele perfume de rosas frescas ficou mais intenso, preenchendo o quintal inteiro. As empregadas caíram de joelhos, instintivamente. Elas não entendiam com a mente, mas o coração reconhecia. Aquilo era presença sagrada. Eulália ficou paralisada. Olhou para a água que brilhava, para o lençol que ficava impecavelmente branco, mais branco do que nunca estivera. Olhou para a mulher, e então viu. O reflexo na água não mostrava uma lavadeira pobre. Mostrava uma figura de beleza inexprimível, vestida de branco e azul, com coroa de estrelas sobre a cabeça, e uma luz que emanava dela como se fosse o próprio sol. Eulália quis gritar, mas a voz não saiu. Quis correr, mas as pernas não obedeciam. A mulher virou-se devagar, e agora Eulália via sua verdadeira face. Maria, Mãe de Deus. O tempo parou. Não foi impressão, o tempo realmente parou. O vento que balançava as folhas das árvores congelou no meio do movimento. As gotas de água que caíam do lençol ficaram suspensas no ar como diamantes transparentes. Até o som desapareceu, substituído por silêncio tão profundo que Eulália conseguia ouvir o próprio coração batendo descompassado no peito. Maria estava ali. Não mais disfarçada de lavadeira pobre, mas em toda sua glória, e era uma glória que não ofuscava, não queimava, não aterrorizava. Era a glória que acolhia. Seu manto azul celeste parecia feito de luz líquida, movendo-se suavemente como se houvesse brisa invisível. A coroa de 12 estrelas brilhava sem ferir os olhos. E o rosto era de uma beleza que não pertencia a este mundo, mas era ao mesmo tempo o rosto de toda mãe que já embalou um filho, de toda mulher que já chorou em silêncio, de toda alma que já amou sem medida. Mas o que mais impressionava era o olhar. Maria olhava para Eulália não com raiva, não com condenação, olhava com tristeza. Uma tristeza maternal profunda, do tipo que uma mãe sente quando vê o filho se perdendo e não consegue alcançá-lo. Eulália tentou desviar o olhar, mas não conseguiu. Era como se aqueles olhos vissem tudo, cada pensamento cruel, cada palavra venenosa, cada ato de humilhação que ela cometera em 78 anos de vida. Eulália, disse Maria, e a voz não ecoou nos ouvidos, mas diretamente no coração. Era voz suave, mas carregava peso de verdade eterna. Eulália, filha que se perdeu. Eu não. Eulália tentou falar, mas as palavras se embaralharam na garganta. Maria deu um passo à frente. O braço direito, aquele que parecia faltar quando estava disfarçada, agora estava presente, mas trazia marca peculiar, cicatriz que ia do ombro ao pulso, como lembrança de ferida antiga. Você desprezou os corpos quebrados como se fossem menos humanos, disse Maria, e cada palavra caía como gota de chumbo derretido no coração de Eulália. Mas cada corpo ferido que você humilhou carregava a imagem do meu filho na cruz, desprezado, rejeitado, ferido. Eulália quis negar, quis se defender, quis gritar que apenas fazia o que todo mundo da sua classe fazia. Mas não conseguiu. Porque diante daquela presença, mentiras não tinham lugar. A mulher que você demitiu há 3 semanas, continuou Maria, e agora havia dor visível em sua voz, trabalhou 15 anos para você. Perdeu o braço quando era criança, forçada a trabalhar porque a família passava fome. E mesmo assim nunca desistiu. Aprendeu a fazer com uma mão o que outros não fazem com 2. E você a chamou de inútil. Ela era só uma empregada. Eulália sussurrou, mas a frase morreu no ar, ridícula diante da verdade. Ela é, minha filha, disse Maria, e agora havia firmeza na voz. Assim como você. Mas ela me procurou. Ela rezou. Ela ofereceu o próprio sofrimento não para pedir sua destruição, mas para pedir sua conversão. E eu vim. Não para condená-la, Eulália. Vim para salvá-la. Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Eulália, as primeiras lágrimas verdadeiras em décadas. Eu não mereço. Eu fiz tanta coisa ruim. Ninguém merece misericórdia, respondeu Maria com ternura impossível. Por isso ela se chama misericórdia. Não é merecida. É dada. Mas precisa ser aceita. E aceitar misericórdia exige olhar para a verdade do que você fez. Maria estendeu a mão, aquela com a cicatriz, e tocou levemente a testa de Eulália. E o mundo explodiu em visões.
Não eram imagens externas. Não eram como assistir a um filme. Eulália foi jogada para dentro das vidas que destruíra. Sentiu na própria carne, na própria alma, cada dor que causará. De repente estava no corpo de Jurema, vivendo o dia do acidente. Tinha 11 anos. Estava numa fábrica barulhenta, cheia de máquinas antigas e perigosas. Precisava trabalhar porque os irmãos mais novos passavam fome em casa. A manga da blusa prendeu na engrenagem. O braço foi puxado. Dor. Dor indescritível. Gritos. Sangue. E depois, o hospital precário, a amputação, o despertar sem o braço, o choro da mãe, o olhar de pena das pessoas. Eulália gritou, ou tentou gritar, mas estava presa naquela experiência. As visões continuaram. Viveu os 15 anos de Jurema trabalhando na mansão. Cada humilhação. Cada vez que foi chamada de aleijada. Cada vez que sua humanidade foi negada. Cada noite chorando sozinha depois de um dia de trabalho pesado e insultos gratuitos. A dor não era só física, era emocional, espiritual, a dor de ser tratada como se não fosse gente. Então a cena mudou. Eulália viu Jurema no dia da demissão. Sentiu a vergonha queimando como fogo, a injustiça pesando como pedra no peito, o desespero de não saber como alimentar a filha, o medo de um futuro sem saída. E Maria sussurrou, enquanto as visões continuavam: "Você fez isso. Não foi o destino. Não foi Deus. Foi você, Eulália. Você escolheu tratar minha filha dessa forma." "Chega!" Eulália gritou, finalmente conseguindo falar. "Por favor, chega!" Mas as visões não pararam. Agora ela via as outras. Dona Claudete, despedida aos 53 anos, morrendo aos poucos de tristeza e fome em São Paulo, longe da família, sozinha num quarto alugado onde ninguém a encontrou por 3 dias depois que o coração parou. Edilene, a moça de 22 anos, se prostituindo para alimentar o filho porque não conseguiu trabalho depois da humilhação pública. Dezenas de outras mulheres, todas destruídas, todas carregando cicatrizes invisíveis que Eulália causará com palavras e ações. A dor era insuportável. Eulália caiu de joelhos, soluçando, gemendo, querendo morrer para não sentir mais aquilo. Eu não sabia que era assim." "Você sabia", disse Maria, mas sem crueldade, apenas com verdade firme. "Você apenas escolheu não ver, porque ver exigiria mudança. E você não queria mudar." Eulália enterrou o rosto nas mãos, tremendo. "O que eu faço? Como eu conserto isso?" Maria ajoelhou-se ao lado dela, a rainha do céu ajoelhada ao lado de uma pecadora, e colocou a mão no ombro de Eulália. "Você começa pedindo perdão. E depois, você age. Arrependimento sem restituição é apenas sentimento bonito. Você tem recursos, tem influência, tem tempo. Use tudo isso para erguer quem você derrubou." Eulália levantou o rosto, cheio de lágrimas e desespero. "Ela vai me perdoar? Jurema vai me perdoar?" Maria sorriu, e aquele sorriso carregava esperança que curava. "Ela já perdoou. Foi por isso que rezou por você. Agora você precisa se perdoar e provar que o arrependimento é real." A luz começou a diminuir lentamente. O tempo voltou a se mover. Os sons retornaram. As empregadas ainda estavam de joelhos, mas agora com lágrimas nos rostos. Elas também haviam sentido algo, embora não tivessem visto o que Eulália vira. Maria voltou a ter aparência de lavadeira simples, mas o olhar permanecia o mesmo, maternal, amoroso, firme. "Comece com aquela que intercedeu por você quando poderia ter rogado sua destruição", disse Maria, sua voz voltando a ser audível. "E depois, não pare, porque há muita gente sofrendo pelas mãos de quem tem poder e esqueceu da compaixão." E então, suavemente como brisa que se vai, Maria desapareceu. Mas o perfume de rosas permaneceu. E no tanque, o lençol que ela lavara estava impecavelmente branco, impossível, brilhando com luz que não vinha do sol. Eulália ficou ali, de joelhos no chão de pedra do quintal, chorando como não chorava desde criança. O céu havia falado. E ela, finalmente, tinha ouvido. Eulália não conseguiu se levantar por longos minutos. As empregadas continuavam de joelhos, em silêncio reverente, sem entender completamente o que tinham testemunhado, mas sabendo no fundo da alma que algo sagrado acontecerá ali. O perfume de rosas ainda pairava no ar, doce e impossível, lembrança física de presença divina. Quando Eulália finalmente levantou o rosto, os olhos estavam vermelhos e inchados. Olhou para as empregadas e viu,
Pela primeira vez em décadas, não serviçais ou ferramentas, viu pessoas. Mulheres com histórias, com dores, com sonhos sufocados. Viu a que tinha varizes nas pernas de tanto ficar em pé lavando louça. Viu a que tinha costas curvadas de carregar peso demais. Viu a mais jovem, de apenas 17 anos, que deveria estar estudando mas estava ali esfregando o chão para ajudar a mãe doente. Vocês podem ir descansar, disse Eulália, com voz rouca. Vão, descansem. As empregadas se entreolharam, confusas. Descansar? No meio do expediente. Aquilo nunca acontecerá. Mas o tom de Eulália era diferente. Não era ordem severa, era quase súplica. Elas se levantaram devagar e se afastaram, ainda olhando para trás, tentando entender o que mudará. Eulália entrou na mansão cambaleando, como se tivesse envelhecido 30 anos em 30 minutos. Subiu a escadaria de mármore segurando no corrimão com força, sentindo as pernas fraquejarem. Chegou ao quarto, fechou a porta e desabou sentada na beira da cama de dossel. E as visões voltaram. Não eram mais causadas por Maria, agora vinham de dentro, da própria consciência finalmente desperta. Memórias que Eulália havia enterrado sob camadas de orgulho e justificativas egoístas começaram a ressurgir, uma a uma, implacáveis. Viu-se aos 23 anos, recém-casada com um fazendeiro rico, sentada nesta mesma mansão que herdara do sogro. Lembrou da primeira empregada que humilhara, uma mulher de 30 anos, mãe de 5 filhos, que quebrara um prato por acidente. Eulália demitira na hora, gritando, expulsando-a sem pagar o mês de trabalho. E quando a mulher saíra chorando, Eulália sentirá prazer. Prazer em exercer aquele poder. Prazer em ver alguém inferior, pequeno, dependente. Meu Deus, Eulália gemeu, enterrando o rosto nas mãos. Desde sempre. Desde o começo eu fui assim. As memórias continuaram desfilando. Viu todas as vezes que roubara salários, inventando desculpas sobre erros que as empregadas teriam cometido. Viu as humilhações públicas que promovia como entretenimento quando tinha visitas, fazia as empregadas servirem em silêncio absoluto. Se alguma fazia o mínimo barulho, era repreendida na frente de todos para mostrar quem mandava. Viu os natais em que ela presenteava a si mesma com joias caras enquanto dava às empregadas uma cesta básica miserável, sentindo-se generosa. E a pior memória de todas, viu o dia em que uma empregada de 18 anos, grávida de 6 meses, passou mal no trabalho. Teve contrações, sangramento, pediu para ir ao hospital. Eulália disse que era frescura e a obrigou a continuar trabalhando. 3 horas depois, a menina desmaiou. Perdeu o bebê. E Eulália, ao invés de sentir remorso, apenas demitiu a moça dizendo que grávida não serve para trabalhar. Não, não. Eulália balançava a cabeça, tentando apagar as imagens. Mas elas continuavam vindo, uma atrás da outra, cada uma mais dolorosa que a anterior. Então viu algo que a congelou. Viu a si mesma pela perspectiva de Deus. Não era visão literal, era compreensão súbita e avassaladora. Viu sua vida inteira como uma linha de destruição. Cada escolha cruel era uma pedra atirada num lago, criando ondas que se espalhavam e atingiam outras vidas. A empregada que ela humilhara descontava a dor nos próprios filhos. Os filhos cresciam traumatizados e repetiam um ciclo de violência. Famílias inteiras eram destruídas, não apenas por suas ações diretas, mas pelas consequências que se multiplicavam como praga. E Maria mostrará apenas uma fração. Apenas Jurema e algumas outras. Mas quantas mais? Quantas vidas destruídas em 78 anos de crueldade sistemática? Eulália levantou-se bruscamente e correu até o banheiro. Vomitou, o corpo rejeitando fisicamente a verdade que a alma finalmente enxergava. Ficou ali, apoiada na pia de mármore, olhando para o próprio reflexo no espelho. E viu uma estranha. Aquela mulher no espelho, cabelos brancos bem penteados, rosto ainda firme apesar da idade, vestido caro, joias no pescoço. Aquela mulher era monstro. Não monstro com chifres e garras, mas monstro pior. Monstro que se escondia atrás de respeitabilidade, que ia à missa, que doava para a igreja, que era chamada de dona com reverência. Monstro socialmente aceito. Monstro que destruía em nome da ordem e da hierarquia natural. Quem sou eu? Sussurrou para o reflexo. Meu Deus, quem eu me tornei? A resposta veio, não em palavras, mas em sentimento avassalador. Você se tornou exatamente aquilo que escolheu ser. Ninguém te forçou. Você teve centenas, milhares de oportunidades de mudar, de ser gentil, de escolher compaixão.
E em cada uma delas, escolheu crueldade. Eulália saiu do banheiro e caminhou até a janela que dava para a vila lá embaixo. Dali, via as casas pobres, as ruas de terra, as crianças brincando descalças, as mulheres carregando latas d'água na cabeça. Aquela era a vila que ela dominava. Aquelas eram as vidas que dependiam dela, e que ela pisoteava como se fossem formigas. Eu posso mudar? Perguntou em voz alta, para o quarto vazio. Depois de tanto tempo, eu ainda posso mudar? E então lembrou das palavras de Maria: a misericórdia divina é infinita para quem se arrepende verdadeiramente. Mas arrependimento exige restituição. Restituição. Não bastava sentir remorso. Não bastava chorar. Era preciso agir. Era preciso consertar, na medida do possível, o estrago causado. Eulália olhou ao redor do quarto luxuoso. Viu os móveis caros, as joias na comoda, os vestidos importados no armário. Viu décadas de acumulação egoísta, construída sobre o sofrimento alheio. E pela primeira vez, sentiu nojo de tudo aquilo. Jurema. Sussurrou. Preciso começar com Jurema. Mas como? Como olhar nos olhos daquela mulher e pedir perdão depois de 15 anos de humilhação? Como restituir o que foi roubado? Não apenas dinheiro, mas dignidade, esperança, anos de vida. Eulália voltou a sentar na cama, pegou o terço que guardava numa gaveta, terço de prata que nunca rezava de verdade, apenas carregava como adorno social. Segurou as contas frias e tentou rezar. Maria Santíssima, começou, e a voz saiu trêmula. Eu não sei rezar. Nunca soube. Sempre fingi. Mas agora eu preciso. Me ajuda. Me mostra como eu conserto isso. Me dá coragem para fazer o que eu preciso fazer. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era cheio de presença suave, maternal, que parecia dizer: eu estou aqui. Sempre estive. Você que não olhava. Mas agora que olhou, não vou te abandonar. Eulália deitou na cama, ainda segurando o terço, e pela primeira vez em décadas, talvez pela primeira vez na vida, fez uma oração verdadeira. Não pediu bênçãos para si. Não pediu proteção ou prosperidade. Pediu apenas uma coisa: me transforma. Quebra esse coração de pedra. Faz renascer algo que eu nem sei se ainda existe dentro de mim. E me dá forças para enfrentar todas aquelas pessoas que eu destruí. Adormeceu ali mesmo, exausta, com o terço entre os dedos. E sonhou. Mas desta vez não foi pesadelo, foi visão de esperança. Sonhou com Jurema sorrindo, com a filha de Jurema formando-se enfermeira, com a vila inteira transformada, próspera, feliz. E no centro de tudo, uma capela pequena onde uma imagem de Nossa Senhora com apenas um braço recebia flores frescas todos os dias. Acordou ao amanhecer com clareza absoluta sobre o que precisava fazer. Levantou-se, trocou o vestido caro por um mais simples, tirou as joias, penteou o cabelo sem vaidade. E pela primeira vez em 78 anos de vida, Dona Eulália Damasceno saiu de casa não para mandar, mas para servir. O sol mal havia nascido completamente quando Eulália desceu o morro a pé. As empregadas, que já estavam acordadas preparando café, viram a patroa passar pela cozinha e ficaram boquiabertas. Ela nunca descia a pé, nunca saía tão cedo, e principalmente, nunca saía vestida de forma tão simples. Vocês tomem café tranquilas, disse Eulália, sem parar. Hoje não precisa preparar nada para mim. E saiu, deixando-as olhando umas para as outras em completa confusão. A descida do morro parecia mais longa do que Eulália lembrava. Há décadas não fazia aquele caminho a pé, sempre ia de carro, quando ia. As pedras irregulares machucavam os pés acostumados apenas com sapatos macios. O sol da manhã já começava a esquentar. Mas Eulália não parou. Cada passo era penitência necessária. Cada desconforto era pequena parcela da dívida imensa que carregava. Chegou à parte baixa da vila e caminhou pelas ruas de terra batida. Algumas pessoas já estavam acordadas, homens saindo para o trabalho na roça, mulheres varrendo as portas, crianças buscando água no chafariz comunitário. Todos paravam e olhavam, surpresos. Dona Eulália ali embaixo. A pé? Vestida assim? Eulália sentia os olhares, mas não desviou o caminho. Perguntou a uma senhora onde ficava a casa de Jurema. A mulher apontou, desconfiada, sem dizer palavra. A casa de Jurema era das mais pobres da vila. Paredes de taipa com buracos mal remendados, telhado de zinco enferrujado que devia fazer um calor insuportável de dia e barulho ensurdecedor quando chovia. Porta de madeira velha, sem pintura.
Janela pequena com cortina rasgada. Eulália parou na frente daquela casa e, pela primeira vez, compreendeu de verdade. Enquanto ela dormia em cama de dossel com lençóis importados, Jurema dormia ali. Enquanto ela comia 3 refeições fartas por dia, Jurema passava fome. Enquanto ela acumulava riqueza, Jurema lutava apenas para sobreviver. Bateu na porta devagar, com os nós dos dedos, quase esperando, quase desejando que ninguém atendesse. Mas ouviu passos lá dentro. A porta se abriu. Jurema estava ali, ainda de camisola simples, o cabelo solto caindo sobre os ombros, o braço único segurando a porta. Quando viu quem era, o rosto dela se fechou imediatamente. Não era raiva, era cansaço. O tipo de cansaço de quem não tem mais energia nem para odiar. "O que a senhora quer?" perguntou Jurema, com voz neutra. Eulália abriu a boca, mas as palavras não saíram. Como começar? Como resumir 78 anos de crueldade numa frase? Como pedir perdão pelo imperdoável? Tentou, e a voz falhou. Respirou fundo, sentiu lágrimas queimarem nos olhos, e tentou de novo. "Eu vim pedir perdão." Silêncio. Jurema não se moveu. Apenas olhou para ela com aqueles olhos fundos, cansados, olhos que tinham visto sofrimento demais. "Eu sei que você não tem razão nenhuma para me ouvir", continuou Eulália, e agora as lágrimas desciam livremente. "Eu sei que eu sou, um monstro. 15 anos te tratando como se você não fosse humana. Te chamando de aleijada, de inútil. Te roubando. Te humilhando." A voz quebrou. "E não foi só você. Foram dezenas, centenas de mulheres ao longo da minha vida. Eu destruí tantas vidas, e nunca me importei." Jurema continuou em silêncio, mas Eulália viu uma lágrima descer pelo rosto dela também. "Ontem", Eulália continuou, tremendo, "a Mãe do Céu veio até mim. Ela se disfarçou de lavadeira com um braço só. E me mostrou tudo o que eu fiz. Me fez sentir na pele o que você sentiu. A dor, a humilhação, o desespero." Eulália caiu de joelhos ali mesmo, na soleira da porta pobre. "Jurema, eu não mereço seu perdão. Não mereço nem que você olhe para mim. Mas eu te peço, me deixa tentar consertar. Me deixa devolver o que te roubei. Me deixa fazer alguma coisa, qualquer coisa, para reparar nem que seja uma fração do que te fiz." Jurema ficou olhando para aquela mulher ajoelhada na porta de sua casa. A mesma mulher que a humilhara por 15 anos. A mesma que a expulsara sem pagar. A mesma que tentará destruir suas chances de recomeçar. Mas Jurema também vira algo ontem. Não a aparição, Maria não aparecerá para ela diretamente. Mas depois da oração na capela, Jurema tivera um sonho. Sonhara com Nossa Senhora dizendo: "Seu perdão já abriu o caminho. Agora ela precisa trilhá-lo. Ajude-a." "Levanta", disse Jurema, finalmente, com voz suave mas firme. "Não fica de joelhos aí não." Eulália levantou, enxugando as lágrimas com as costas da mão. "Entra", disse Jurema, abrindo a porta. "Vamos conversar dentro." A casa por dentro era ainda mais pobre do que parecia por fora. Chão de cimento irregular, alguns móveis velhos, mesa pequena, 2 cadeiras desconjuntadas, um fogão a lenha que ocupava um canto. Mas estava limpo. Tudo estava limpo e arrumado com cuidado de quem tem pouco mas cuida com dignidade. Jurema indicou uma das cadeiras e Eulália sentou, sentindo-se estranhamente deslocada. Jurema sentou na outra, colocando a única mão sobre a mesa. "A senhora veio pedir perdão", disse Jurema, olhando diretamente nos olhos de Eulália. "E eu vou te perdoar. Mas não porque a senhora merece. Eu perdoo porque eu preciso. Porque carregar raiva envene uma gente por dentro, e eu já carreguei peso demais nessa vida." Eulália soluçou, baixando a cabeça. "Mas perdoar não significa esquecer", continuou Jurema. "E não significa que está tudo bem agora. A senhora destruiu 15 anos da minha vida. Roubou anos da minha filha. E fez o mesmo com tanta gente. Perdão é uma coisa. Reparação é outra." "Eu sei", disse Eulália. "Eu quero reparar. Quero devolver o que te devo. Quero fazer mais. Muito mais." Jurema estudou o rosto dela por um longo momento. Depois assentiu devagar. "Então a gente começa pelos 3 meses de salário que a senhora me deve. Mais 15 anos de direitos que nunca foram pagos. E mais uma indenização pelo sofrimento causado."
Eulália assentiu imediatamente. Tudo. Vou calcular tudo e te pagar. Hoje mesmo. E não é só comigo, disse Jurema, com firmeza crescente. Todas as outras mulheres que a senhora explorou também precisam receber o que é delas. Todas. Sim, concordou Eulália. Todas. Vou fazer uma lista, vou encontrar cada uma, vou pagar cada uma. Jurema se levantou e foi até um cantinho onde ficava aquela imagem simples de Nossa Senhora, a de gesso descascado. Acendeu uma vela na frente dela. A Mãe do Céu escutou minha oração, disse Jurema, olhando para a imagem com carinho. Eu pedi que ela mudasse seu coração. E parece que ela mudou. Mas agora a parte difícil é da senhora. Porque mudar não é só sentir remorso. É agir diferente. Todo dia. Pelo resto da vida. Eulália se levantou também e se aproximou da imagem. Ficou ali, lado a lado com Jurema, a ex-patroa cruel e a empregada humilhada, ambas diante da mãe que intercede pelos pobres e converte os pecadores. Me ensina, disse Eulália, olhando para Jurema. Me ensina a ser humana de novo. Porque eu esqueci. Passei tanto tempo sendo monstro que esqueci como é ser gente. Jurema olhou para ela com expressão complexa. Ainda havia dor, ainda havia cicatrizes que não fechariam tão rápido. Mas havia também algo mais: esperança. Esperança de que pessoas podem mudar. Esperança de que milagres acontecem não apenas no céu, mas aqui, na terra seca do sertão baiano, nas casas pobres, nos corações quebrados. Vai ser um caminho longo, disse Jurema. E vai doer. Porque a senhora vai ter que encarar muita gente que a senhora machucou. E nem todos vão perdoar como eu perdoei. Eu sei, disse Eulália. E eu mereço cada pedra que me jogarem. Não, corrigiu Jurema, balançando a cabeça. A senhora não merece pedras. A senhora merece a chance de se redimir. E eu vou te ajudar. Porque foi isso que a mãe me pediu no sonho que eu tive ontem. As duas mulheres se olharam, e naquele momento, algo impossível começou a nascer. Não era amizade ainda. Mas era começo. Era a rachadura na pedra por onde a água da graça começava a infiltrar. E lá no alto, invisível mas presente, Maria sorria. O caminho da conversão havia começado. Os dias seguintes foram os mais difíceis da vida de Eulália. Não pela falta de conforto. Ela ainda dormia na mansão, ainda tinha comida, mas pela dificuldade de encarar a própria monstruosidade refletida nos olhos de cada pessoa que fora procurar. Com a ajuda de Jurema, ela fez uma lista. Nomes. Rostos. Histórias de mulheres exploradas, humilhadas, destruídas ao longo de décadas. Algumas ainda moravam na vila. Outras tinham ido embora. Algumas já tinham morrido, e Eulália precisaria procurar as famílias. A primeira foi Dona Claudete, a empregada de 53 anos que fora demitida e chamada de velha demais. Eulália descobriu que ela estava em São Paulo, trabalhando como faxineira num prédio comercial, morando num quartinho de pensão. Mandou uma carta com dinheiro, 3 anos de salários atrasados mais indenização generosa. Junto, escreveu à mão: eu não mereço seu perdão, mas preciso que saiba, me arrependo de cada palavra cruel. E vou passar o resto da vida tentando consertar o que quebrei. Claudete recebeu a carta e chorou durante horas. Não era só pelo dinheiro, embora aquele dinheiro significasse poder voltar para casa, rever os netos, parar de trabalhar em serviço que a matava aos poucos. Era pelo reconhecimento. Pela primeira vez, alguém admitia que ela fora injustiçada. Que não era velha demais, apenas tinha sido tratada com crueldade. Edilene, a moça de 22 anos que fora humilhada publicamente, ainda morava na vila. Quando Eulália bateu na porta dela, a moça abriu com o filho pequeno no colo e o rosto desconfiado. O que a senhora quer? Eulália entregou um envelope. Dentro, dinheiro suficiente para 6 meses de aluguel, comida, roupas para a criança. E algo mais. Documentos de matrícula numa escola técnica na cidade vizinha, com bolsa integral que Eulália custearia pelos próximos 2 anos. Eu te humilhei da pior forma, disse Eulália, com voz embargada. Te fiz lavar chão de joelhos como se você fosse menos que gente. E você não é. Você é mãe, é lutadora, é digna de todo respeito. Me perdoa. E aceita isso não como esmola, mas como dívida que estou pagando. Edilene ficou olhando para os papéis, para o dinheiro, para aquela mulher que parecia ter envelhecido 10 anos em 2 semanas. Por que a senhora está fazendo isso?
Porque Maria Santíssima me mostrou que eu estava no caminho do inferno, respondeu Eulália, simplesmente. E me deu chance de mudar. Agora eu preciso provar que a mudança é real. Mas nem todos perdoaram. Maria José, empregada que trabalhará por 8 anos e fora demitida grávida depois de perder o bebê, cuspiu no chão quando viu Eulália na porta. A senhora acha que dinheiro paga meu filho morto? Acha que eu vou aceitar suas migalhas agora? Eulália não recuou. Não. Dinheiro não paga. Nada paga. Mas é tudo que eu posso oferecer além do pedido de perdão que sei que você não vai dar. E eu entendo. Eu mereço seu ódio. A senhora merece muito mais que ódio, disse Maria José, com os olhos em brasa. A senhora merece sofrer como eu sofri. Ver seu filho morrer nos seus braços. Eulália baixou a cabeça. Eu sei. E se pudesse voltar no tempo? Mas não pode, gritou Maria José. Então pega esse dinheiro e sai daqui. Eu não quero nada da senhora. Eulália deixou o envelope na soleira da porta mesmo assim. Está aqui quando você mudar de ideia. Ou se nunca mudar, pode rasgar, pode queimar. Mas eu precisava trazer. Voltou para casa chorando, o coração partido. Jurema estava esperando na varanda da mansão. Agora ela vinha todos os dias, ajudando Eulália no processo de reparação. Ela não aceitou, disse Eulália, desabando numa cadeira. Nem todos vão aceitar, respondeu Jurema com suavidade. E a senhora precisa respeitar isso. Perdão não é obrigação de quem foi machucado. É presente. E às vezes a ferida é funda demais. Como você conseguiu me perdoar? Perguntou Eulália, olhando para Jurema com admiração genuína. Jurema pensou por um momento. Porque eu aprendi que guardar rancor é como tomar veneno esperando que o outro morra. E eu já sofri demais para me envenenar mais ainda. Mas isso é minha jornada, Eulália. Cada um tem a sua. Foi a primeira vez que Jurema chamou apenas de Eulália, sem o dona. E paradoxalmente, naquele momento, Eulália sentiu que ganhará mais dignidade sendo tratada como igual do que em todos os anos sendo tratada como superior. As mudanças na mansão começaram a acontecer rapidamente. Eulália regularizou todas as empregadas com carteira assinada, dobrou os salários, estabeleceu jornada de 8 horas com direito a folgas reais. Transformou 2 quartos da casa em dormitórios dignos para quem quisesse dormir no emprego, com camas boas, ventiladores, privacidade. Instalou uma cozinha comunitária onde as empregadas podiam cozinhar para si mesmas, não apenas para ela. Mas foi além. Reuniu todas elas numa tarde e fez um anúncio. A partir de hoje, esta casa vai funcionar de forma diferente. Eu vou criar uma cooperativa. Vocês serão donas também. Os lucros das terras que eu alugo serão divididos. E quero que vocês me digam, o que esta vila precisa? O que eu posso fazer com os recursos que tenho? As empregadas se entreolharam, incrédulas. Uma delas, a mais velha, chamada Neuza, levantou a mão timidamente. A senhora está falando sério? Estou, disse Eulália. E quero que vocês me corrijam quando eu começar a voltar aos velhos hábitos. Porque vai acontecer. 78 anos de crueldade não desaparecem em semanas. Eu vou escorregar. E preciso que vocês me lembrem de quem eu não quero mais ser. Neuza limpou uma lágrima. A gente precisa de creche. Muitas mães aqui deixam os filhos pequenos sozinhos ou com crianças mais velhas porque não têm com quem deixar. Então vamos fazer uma creche, disse Eulália, anotando. O que mais? Posto de saúde melhor, disse outra. O que tem é longe e só abre 2 vezes por semana. Vamos melhorar o posto, concordou Eulália. Escola com professores de verdade, disse uma terceira. Não só professor voluntário que vem quando pode. Escola melhor, anotou Eulália. A lista cresceu. E pela primeira vez na vida, Eulália estava usando seu poder não para dominar, mas para servir. Jurema assistia a tudo com olhar atento. Uma tarde, quando estavam sozinhas, ela disse, você está mudando de verdade. Eu vejo. Estou tentando, respondeu Eulália. Mas é tão difícil, Jurema. Tem horas que eu me pego pensando do jeito antigo. Por que eu tenho que dividir o que é meu? Aí eu lembro da aparição, e a vergonha vem como um soco. Isso é normal, disse Jurema. Conversão não é instantânea. É processo. E a senhora está no caminho certo. Você acha que Maria está vendo? Perguntou Eulália, olhando para o céu.
Você acha que ela sabe que eu estou tentando? Jurema sorriu. Tenho certeza que sim. E acho que ela está orgulhosa. Porque a mãe não exige perfeição. Ela exige esforço verdadeiro. Naquela noite, Eulália teve outro sonho. Viu Maria novamente, mas desta vez não com semblante triste, estava sorrindo. E dizia apenas uma coisa: continue. Não pare. O caminho é longo, mas você não está sozinha. Acordou com paz no coração. Uma paz que não apagava a dor da culpa, mas dava forças para continuar caminhando apesar dela. E nos meses seguintes, Bom Jardim começou a mudar. A creche foi construída. O posto de saúde ganhou médico fixo. A escola recebeu reformas e professores qualificados. Eulália doou metade de suas terras para a reforma agrária supervisionada pela comunidade. Famílias pobres que antes pagavam aluguel abusivo agora tinham terra própria para plantar. E algo ainda mais importante aconteceu. Outras pessoas ricas da região começaram a notar. Algumas riam, dizendo que Eulália ficará louca. Mas outras, envergonhadas pelos próprios excessos, começaram a mudar também. Um fazendeiro vizinho regularizou seus trabalhadores. Uma comerciante passou a pagar salários justos. A transformação de uma mulher estava gerando ondas que alcançavam vidas que ela nunca tocará diretamente. E no centro de tudo, discreta mas constante, estava Jurema, a lavadeira de um braço só que se tornará não apenas professora de humanidade para Eulália, mas liderança comunitária respeitada em toda a região. A filha de Clarice, liberta do trabalho infantil forçado, voltou para a escola. Estudou com dedicação feroz, sabendo que aquela oportunidade viera de milagre. E sonhava, todas as noites, em ser enfermeira. Sonho que parecia morto mas que agora ressuscitava como Lázaro saindo da tumba. O impossível estava acontecendo. Pedra estava se transformando em carne. Coração duro estava aprendendo a bater com compaixão. E tudo começara com uma oração simples, de uma mulher pobre, de um braço só, que acreditara que o céu escuta os pequenos. 2 anos se passaram desde o dia da aparição. Bom Jardim era irreconhecível. A vila que antes vivia sob jugo silencioso de uma mulher cruel agora prosperava como comunidade cooperativa onde todos tinham voz. A creche funcionava com 6 educadoras e atendia 30 crianças. O posto de saúde atendia todos os dias, com médico e enfermeira. A escola tinha biblioteca, computadores doados, e índice de aprovação que chamava atenção até na capital. Mas a mudança mais profunda não estava nos prédios, estava nos rostos. As mulheres da vila caminhavam com cabeças erguidas, olhares mais vivos. Sabiam que tinham direitos, que mereciam dignidade, que suas vozes importavam. Eulália, agora com 80 anos, parecia ter rejuvenescido espiritualmente mesmo enquanto o corpo envelhecia. Os cabelos estavam mais brancos, as mãos tremiam com a idade. Mas os olhos tinham algo que nunca tiveram antes: paz. Ela não morava mais sozinha na mansão. Transformará metade da casa em centro comunitário, onde funcionavam oficinas de costura, aulas de alfabetização para adultos, reuniões da cooperativa. Mantinha apenas 3 quartos para si, o resto era de todos. E Jurema se tornará a coluna central daquela transformação. Coordenava programa de capacitação profissional para pessoas com deficiência, que atrai a gente de 5 cidades vizinhas. Ensinava não apenas técnicas de trabalho, mas principalmente autoestima. Mostrava que corpo quebrado não significa vida quebrada. Certa tarde, as duas estavam sentadas na varanda da mansão. A mesma varanda onde Eulália costumava tomar chá sozinha enquanto vigiava as empregadas com olhar cruel. Agora tomavam café juntas, conversando sobre os planos para expandir a creche. Você se lembra do dia que eu te despedi? Perguntou Eulália de repente. Jurema olhou para ela. Lembro. Eu sinto vergonha até hoje, disse Eulália. Às vezes acordo de noite e aquela cena volta. E penso, como eu consegui ser tão cruel? Por que ninguém te ensinou diferente? Respondeu Jurema, com a sabedoria simples de quem conhece a natureza humana. Até que a Mãe do Céu corrigiu. Naquele momento, viram uma moça jovem subindo o morro. 22 anos, uniforme branco impecável, bolsa atravessada no ombro. Quando chegou perto, Jurema se levantou com o rosto iluminado. Clarice. Era a filha de Jurema. Vinha direto do estágio no hospital da cidade vizinha. Estava no último ano do curso de enfermagem, curso que conseguirá fazer graças à bolsa que Eulália custeara integralmente. Mãe! Dona Eulália. Clarice subiu na varanda com um sorriso radiante. Eu passei.
Passei no processo seletivo para o hospital regional. Vou começar a trabalhar mês que vem como enfermeira júnior. Jurema abraçou a filha com o braço único, apertando forte, os olhos marejados. Todo aquele sofrimento tinha valido a pena. Não porque o sofrimento em si tivesse valor, mas porque Deus tinha usado até a crueldade para gerar transformação que salvara não apenas uma vida, mas centenas. Eulália também se levantou, mais devagar, apoiando-se na bengala. Olhou para Clarice, aquela menina que fora forçada a abandonar a escola por causa da crueldade dela, e sentiu mistura de orgulho e vergonha. Parabéns, minha filha, disse, com voz embargada. Você merece. Você sempre mereceu. As três ficaram ali na varanda, a pecadora arrependida, a vítima que perdoou e a filha que herdara futuro novo. Naquela noite, Eulália ajoelhou-se diante da imagem que mantinha no quarto, Nossa Senhora da Conceição. Mas não era imagem comum. Era uma que ela mesma mandara esculpir especialmente, Maria com apenas um braço, o direito ausente, exatamente como aparecerá disfarçada naquele dia. Minha mãe, sussurrou. Obrigada. Obrigada por não desistir de mim quando eu merecia ser abandonada. Obrigada por me dar chance de mudar. Adormeceu ali mesmo, ajoelhada, e teve um sonho. Viu Maria novamente, mas desta vez acompanhada de Jesus. Ele mostrava as mãos feridas e dizia: Você me encontrou nas chagas dos pobres. E ao curá-los, curou a si mesma. Acordou ao amanhecer e percebeu algo extraordinário. Sobre a comoda estava o lençol. Aquele lençol que a lavadeira havia lavado no dia da aparição. Impossível ainda existir depois de 2 anos. Mas estava ali. Impecavelmente branco, perfumado com rosas, sem uma marca do tempo. Era sinal. Confirmação de que o caminho de reparação recebia aprovação celestial. Lá embaixo, Jurema também acordava. Pegou o terço, passou as contas gastas entre os dedos, e sussurrou: Obrigada, minha mãe, por ouvir a oração de uma aleijada pobre, por provar que nenhuma vida é pequena demais para o céu. E em algum lugar entre o céu e a terra, invisível mas real, Maria sorria, porque mais uma filha fora salva, mais uma alma resgatada, mais um pedaço do reino construído nas mãos calejadas e nos corações quebrados dos que o mundo rejeita. O milagre estava completo. Dona Eulália faleceu 5 anos depois, aos 83 anos, cercada por pessoas que a amavam. Jurema estava ao lado, segurando sua mão. Clarice, já enfermeira formada, cuidava dela com ternura. Suas últimas palavras foram: Jurema, diz para a mãe que eu tentei. Ela sabe, respondeu Jurema, com lágrimas descendo pelo rosto. E está orgulhosa. O funeral reuniu ricos e pobres. E no centro do velório, ao lado do caixão, estava aquela escultura única, Nossa Senhora com um braço só. A comunidade transformou a mansão inteira em centro de formação, cursos profissionalizantes, alfabetização de adultos, aconselhamento espiritual. E no salão principal, instalaram permanentemente a imagem de Maria com um braço só, com placa contando a história. A história espalhou-se pelo sertão baiano e além. Pessoas vinham de longe visitar Bom Jardim, e muitos saíam diferentes. Patrões que começavam a tratar empregados com dignidade, ricos que abriam mão de privilégios, pessoas com deficiência que encontravam esperança. E até hoje, na pequena vila de Bom Jardim, todo dia 8 de dezembro as mulheres caminham em procissão até a capela. E levam rosas para colocar aos pés da imagem de Maria com um braço só. Porque aprenderam 3 lições. Deficiência não diminui humanidade. Corpo quebrado pode carregar alma inteira. Quem serve merece dignidade, não esmola. Trabalho honesto merece respeito verdadeiro. Maria caminha entre nós nos corpos que a sociedade rejeita. E quando reconhecemos o divino nesses irmãos, encontramos a nós mesmos. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa acreditar que mudança é possível. Escreva amém nos comentários, não como palavra vazia, mas como compromisso de viver diferente. Inscreva-se no canal para ouvir mais histórias de fé e esperança. Deixe seu like para que essa mensagem alcance mais corações. E lembre-se, nenhum erro é grande demais quando há arrependimento sincero. Nenhum coração é duro demais para a graça amolecer. E nenhuma oração de pobre fica sem resposta quando sobe com fé verdadeira. Que Nossa Senhora com um braço só, símbolo de todos os rejeitados que Deus escolhe, interceda por cada um de nós. Amém.